Pode... Segura aqui para mim, por favor. Fico com medo de derrubar. Valeu. Pode deixar aí. Valeu. Vocês já devem ter estudado filosofia. Acredito que a maioria aqui já deve ter passado pela filosofia na escola. E quem já estudou filosofia na escola fatalmente passou pela alegoria da caverna. Não é? Tem gente fazendo assim. Alegoria da caverna, mito da caverna. Está lá no livro 7 da República de Platão. Platão ele usa uma alegoria, ele cria uma história para falar da relação da educação com a nossa natureza. A educação ou a falta de educação, o efeito que ela pode trazer à nossa natureza. E a história é mais ou menos assim. Ele conversa com Glaucon e explica o seguinte: imagine você algumas pessoas que nasceram e foram criadas dentro de uma caverna e elas estão todas acorrentadas e todas elas estão voltadas para o fundo da caverna. Tudo aquilo que elas contemplam, tudo aquilo que elas enxergam, são tão somente as sombras projetadas de uma luz atrás delas, né, e elas só veem isso, sombras projetadas numa parede. E aí, por um motivo qualquer, imagine que uma dessas pessoas acaba se libertando dos grilhões, de todas aquelas correntes, e ela se levanta e sai da caverna. E ele, no diálogo, ele vai construindo assim os efeitos que aquela pessoa sofreria por sair da caverna, e uma vez estando fora da caverna, ela contemplando todas as coisas, a verdadeira verdade, a realidade, as cores, as formas que estão sob a luz do sol, o que aconteceria com aquela pessoa? Então ele vai descrevendo os efeitos físicos e tal, e aquela pessoa de tão maravilhada, de tão estupefata, né, com todos aqueles aquelas formas, aquelas realidades, ela sente o ímpeto de voltar à caverna e contar para as pessoas que estão lá no fundo da caverna tudo aquilo que ela contemplou. Então ele diz a Glaucon, né, a figura de Sócrates, diz a Glaucon: e aí, o que você acha que aconteceria com essa pessoa que foi até fora da caverna, contemplou todas as coisas lindas, maravilhosas, sob a luz da ideia de bem, né? Para Platão um outro conceito. E o que aconteceria? Provavelmente as pessoas diriam que ela é louca, não aceitariam, mas e se essa pessoa insistisse e fosse ainda tentar desacorrentar aquelas pessoas, libertá-las, o que você acha que aconteceria? E ele diz assim: provavelmente, aliás, certamente ela seria morta, certamente ela seria morta. Aquele que vai para fora da caverna, volta, vai tentar libertar os outros, não consegue, acaba sendo morto. Agora, olha que coisa interessante que tem a ver com o texto bíblico de hoje. Aqueles que foram até a terra prometida, contemplaram a terra prometida por Deus e voltaram, eram 12. 10 deles disseram uma coisa, mas 2 deles deram um relatório positivo, falaram que é maravilhoso. O que você acha que poderia acontecer com eles? Eles quase foram mortos. O povo quis apedrejá-los. Vamos entender esse contexto? Algo semelhante, né, ao personagem lá do mito da caverna, aconteceu, ou quase aconteceu também com Josué e Calebe. 2 daqueles 12 espias que contemplaram a terra prometida. Lá em Números 13, a gente vê o que estava acontecendo naquele contexto. O Senhor Deus disse para Moisés separar 12 pessoas para que fossem numa missão de reconhecimento à terra de Canaã. Em Números 13, verso 2, envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Atenção aí a 2 detalhes que você deve manter na sua mente
lendo todo esse texto comigo. A missão é de reconhecimento. Eles não estavam indo para uma terra que eles nunca tinham ouvido falar. Eles não estavam indo para conhecer, era para reconhecer. E em segundo lugar, a terra é a terra prometida, não era uma terra qualquer. Terra que Deus entregou aos israelitas, não é terra que Deus entregaria. Aqui o texto nos diz, terra que dou aos israelitas. O Senhor Deus diz a Moisés. E o povo não vai ouvir a respeito daquela terra prometida naquela situação. Eles já vinham ouvindo sobre a terra prometida há tempos e tempos. E aí o texto continua, ainda no capítulo 13 de Números, descrevendo o que eles deveriam observar na terra. Aí é Moisés que está falando a eles. Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse, subam pelo Neguebe e prossigam após a região montanhosa. Eu continuo no verso 18. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas, ou seja, eles encontrariam uma terra fértil, né? Encontrariam um lugar que, sendo terra fértil, vai ter que apresentar para vocês frutos, e vocês vão trazer isso de volta para nós como uma espécie de prova, né? E aí o texto continua, ainda em Números 13, agora versos 21 a 24, falando mais ou menos o trecho que eles deveriam percorrer, o trecho que eles deveriam examinar, reconhecer. Não somente esse trecho, né, mas para a gente ter uma ideia, a peregrinação do povo de Israel saindo do Egito, percorrendo lá o deserto do Sinai, passando pelo deserto de Zin também, foi cerca de 1000 quilômetros nessa peregrinação, talvez mais. Estima-se que tenha sido aproximadamente esse percurso, né? Então, no verso 21 de Números 13, diz, eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, na direção de Lebo-Hamate, subiram do Neguebe e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de Enaque. Hebron havia sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram o cacho pendurado numa vara, colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Esse trecho é importante para a gente entender o seguinte: tudo indica que os 12 espias percorreram a terra toda que deveriam, colheram os frutos que deveriam, então fizeram uma missão completa, ok? E o texto continua, verso 25, apresentando agora os 40 dias de missão de reconhecimento. Aí começa o relatório, Números 13, a partir do verso 25. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram o relatório. Então o relatório foi dito não só para Moisés e Arão, mas para todo o povo. No deserto de Parã, onde prestaram o relatório a eles e a toda a comunidade de Israel e lhes mostraram os frutos da terra, apresentaram as provas e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Essa expressão aqui está confirmando o que Deus já tinha dito ao povo. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Esses descendentes de Enaque, o texto está fazendo referência a Gênesis 6, os nefilins. Não sei se você já ouviu falar,
Temos alguns deles aqui na igreja, vocês sabiam? Pessoas de mais de 1,90 m, tá? Na verdade, lá em Gênesis 6, tem uma série de controvérsias, né, em relação aos nefilins, mas aqui o texto está enfatizando o seguinte: eram homens de alta estatura, homens muito fortes. Os comentaristas tendem a dizer que o relatório desses 10 espias estaria um tanto exagerado, tá bem? Então, porque eles vão dizer mais aqui à frente, né? Diante deles nós somos como gafanhotos. Então eles talvez estivessem exagerando um pouco. Verso 29. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Ou seja, fizeram um scanner completo de cada um dos povos que ali estava habitando, lá em Canaã. Verso 30 agora. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Perceberam que nessa parte do texto o discurso deles mudou um pouco, não é? Porque primeiro eles falam: a terra é maravilhosa, mas o povo é perigoso, destruidor, não tem como sobrepujar eles. E agora, quando eles dizem: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Essa expressão aqui, a terra, está ligada ao povo que vive naquela terra. Mas vejam que agora o teor muda, que eles não fizeram aqui uma diferenciação entre o que a terra produz e o povo que lá habita. Mas agora a terra como um todo devora os que nela vivem. Daí eu quero destacar 3 lições para nós. A primeira: os espias que foram levantados por Deus, aqueles 12 que foram levados à terra de Canaã, eles foram chamados para testemunhar. Nas versões antigas, a gente vê essa palavra, né, espias, evitando a palavra espião, porque quando a gente fala de espião, a gente pensa logo em 007, né? Um agente secreto, um cara com terno, gravata, né? Que bebe uma bebida diferente, né? Não mexida, mas misturada, sei lá como é que era o James Bond. Então eles chamavam espias, aqueles que foram espiar. Mas a palavra também está relacionada a testemunhar, porque eles não estavam indo para um lugar desconhecido. Eles já tinham ouvido falar, era o lugar da promessa, a terra prometida, e o povo já tinha recebido inúmeros sinais do Senhor Deus, testificando tudo aquilo que o Senhor tinha dito a eles. Então é como se, de maneira resumida, tudo que o Senhor Deus diz é verdade, tudo que o Senhor diz se cumpre. Então eles não só tinham ouvido falar, mas tinham visto os sinais do Senhor, tirando eles do Egito e levando eles para a terra prometida. Mas aqui a situação é decisiva, porque aquelas testemunhas que foram levadas à terra prometida vão apresentar testemunhos díspares, diferentes. O primeiro testemunho, o testemunho daqueles 10 espias, entra em contraste, num contraste gigantesco com o testemunho de Josué e Calebe. Eles foram chamados para testemunhar, não foram chamados para descobrir uma terra nova, uma terra prometida por Deus. Eles foram chamados a testemunhar de tudo aquilo que já tinham ouvido do Senhor.
Eles não foram para um campo desconhecido. E aí é importante a gente destacar o papel das testemunhas aqui no Antigo Testamento, né? O papel das testemunhas, nesse caso aqui específico, era confirmar o que Deus já tinha revelado. E no Antigo Testamento, as testemunhas, elas têm grande responsabilidade. As testemunhas, elas poderiam determinar o veredito de um caso. E em determinados casos, em casos de pena de morte, sob o testemunho de pelo menos 2 testemunhas oculares, uma pessoa poderia receber ou não uma pena de morte. Tal como a gente vê lá em Deuteronômio 19, em Deuteronômio 17. E no caso específico de Deuteronômio 19, a gente ainda ouve o que acontece com a testemunha falsa. Deuteronômio 19, 15 e 16 diz assim: uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de algum crime ou delito. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo testemunho, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se uma testemunha falsa quiser acusar um homem de algum crime, os 2 envolvidos na questão deverão apresentar-se ao Senhor diante dos sacerdotes e juízes que estiverem exercendo o cargo naquela ocasião. E aí o texto continua dizendo, deverão fazer uma investigação minuciosa e, se caso ficar provado que a testemunha é falsa, a condenação do acusado recai sobre a testemunha falsa. Então, se fosse uma acusação que fosse uma pena de morte, né, a testemunha falsa receberia essa pena de morte. Então, a gente precisa ficar muito atento aqui, porque no caso do texto de Números 13, o testemunho, aquele relatório que o texto bíblico vai dizer, um relatório negativo, vai aparecer para nós, em contraste com o testemunho de Josué e Caleb, como um testemunho falso. O testemunho deles começa bem, o relatório começa bem, mas depois se desvirtua. Eles começam, no verso 26 e 27 do capítulo 13, falar que havia maravilhosos frutos, mas o povo que habita lá. E depois eles ainda mudam o testemunho. Aquela terra é uma terra que devora todos aqueles que nela habitam. O testemunho deles aqui vai se constituir como um testemunho falso. Daí a nossa segunda lição: Deus abomina testemunha falsa. Números 13, 28. Mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Anak, ou seja, os nefilins estão por aí, são gigantes. Não poderemos derrotá-los. Não poderemos, então, entrar na terra prometida. Nós não poderemos conquistar a terra prometida, que na verdade não seria uma conquista. Deus está falando, faça uma missão de reconhecimento para a terra que eu dou a vocês. Ele não diz, vão lá reconhecer a terra, fazer uma missão, ver se dá para a gente conquistar. Vocês vão ver qual vai ser a estratégia de guerra para conquistar aqueles povos. O texto não diz isso. Vocês vão lá reconhecer a terra que eu entreguei a vocês, a terra prometida. Eu tirei vocês da escravidão do Egito para essa terra, para vocês viverem nessa terra. É isso que Deus está dizendo a eles. Mas eles insistem e dão um relatório negativo. A palavra que é traduzida aqui na NVI como um relatório negativo é a palavra hebraica dibar. Não sei pronunciar muito bem. Estou estudando o hebraico aí para chegar na próxima viagem a Jerusalém e conseguir pelo menos pedir água, para eles. Mas eles espalham esse relatório negativo, e essa palavra significa não apenas coisa negativa, mas representa difamação, representa um relatório maldoso, vindo do mal, vindo do diabo. Será que eles exageraram ao falar da terra? Será que eles exageraram ao falar que aquela terra devora aqueles que nela habitam? Exageraram ao falar da estatura daqueles homens? Fato é que eles distorceram aquilo que viram, distorceram os fatos. E se a gente traz à mente o testemunho de Josué e Caleb, fica claro que o testemunho deles foi um falso testemunho. Na continuidade do texto, a gente vê uma espécie de grande debate aqui entre esses dois relatórios. Um relatório negativo e um relatório positivo. Um relatório, um testemunho falso e um testemunho bendito, um testemunho verdadeiro.
Números 13, capítulo 13, verso 30 a 33 agora. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Olha só o contraste. Calebe fala para todo mundo assim: ó, cala a boca geral, e vamos lá agora, é certo que a gente vai vencer. Gente, foram 10 testemunhas que falaram: ó, não tem como a gente conquistar, não tem como a gente entrar, não tem como vencer os caras. E vem um, manda todo mundo calar a boca e diz exatamente o contrário. Olha o que o texto diz. Verso 31 agora: mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora todos os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura, vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos. Falso testemunho que aparece aqui, a gente vai ver na consequência dele, é algo que Deus abomina, tal como a gente lê em Provérbios capítulo 6, verso 16 a 19. Um texto que eu lembro que quando eu me converti, era um texto que o pessoal repetia bastante, né? Há 6 coisas que o Senhor odeia, a 7ª que Ele abomina, ou como diz na NVI, 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta. O texto usa esse contraste aqui para enfatizar o quão graves são essas coisas. Ele diz: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Praticamente tudo isso daqui, aqueles 10 espias, aqueles 10 testemunhos vão produzir no povo de Israel. Aquele que dá falso testemunho, como a gente viu na referência de Deuteronômio 19, recebe a pena que o acusador receberia. E aí o que esse relatório negativo espalhou? Revolta, sofrimento, pecado entre o povo. Na sequência do texto, no capítulo 14, a gente vai ler assim, bem no início dele, verso 1 ao 4. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Porque o Senhor está nos trazendo para esta terra só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Gente, nunca vi povo mais ingrato do que o povo aqui do Antigo Testamento. O povo foi contaminado com choro, tristeza, coração tomado pela tristeza, a tristeza que dirige o coração do povo, dirige a mente do povo. O povo também reclama da liderança, e aí presta bem atenção nesse detalhe. Todas as vezes que nestes casos aqui bíblicos em que o povo está reclamando da liderança, se rebela contra a liderança, e aqui eles querem eleger uma nova liderança, um novo chefe, eles estão se rebelando contra Deus, porque Moisés, Arão, eles não foram constituídos através de voto, foi Deus quem os levantou. Então, quando o povo diz, escolheremos um novo chefe, quando reclama de Moisés e de Arão, eles estão reclamando contra o próprio Deus. O povo também deseja a morte, foi contaminado com o desejo de morte. Quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. O povo começou a desejar voltar à escravidão. Bora, gente, vamos para o Egito de novo. Moisés não vai querer levar a gente mesmo, então vamos escolher outra pessoa para guiar a gente de volta. Vamos voltar para o Egito. Eles rejeitaram o senhorio de Deus. Queriam escolher um novo chefe, segundo o próprio coração pecaminoso deles, e queriam voltar para o Egito. E a reação de Moisés e Arão, a reação de Josué e Calebe.
Números 14, a partir do verso 5, o texto mostra: então Moisés e Arão prostraram-se, rosto em terra, diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde manam leite e mel e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Olha a reação deles: rasgam as vestes, se prostram, colocam a cara no chão. Eles estão diante do povo de Deus, estão vendo o cumprimento da promessa, só que o povo se rebela contra o Senhor, o povo quer voltar para o Egito, o povo reclama de Moisés, Arão, de Josué, de Calebe, o povo reclama de Deus, o povo pergunta: será que Deus tirou a gente do Egito para matar a gente, para matar nossos filhos? Gente, imagina o desespero dessa liderança diante de Josué e Calebe, da liderança de Moisés e Arão. E o que eles fazem? Eles ficam desesperados. Se eles pudessem, se eles tivessem força, se eles tivessem até sido ordenados por Deus, eles dariam uma surra no povo. Vamos lá, todo mundo vai apanhar de chicote agora. Pode ficar de costas aí, todo mundo no paredão, vamos embora. E vai entrar todo mundo, vamos aliviar para as crianças, vai pegar mais leve, mas todo mundo que reclamou, todo mundo que vai entrar, não daria vontade de fazer isso. Mas no desespero deles, o que eles fazem? Eles jogam a cara no chão como se tivessem, como em outras vezes Moisés fez, ele intercede pelo povo, ele vai ali fazer um ato de autocomiseração, pedindo a misericórdia de Deus. Senhor, não houve isso não. Josué e Calebe rasgam as vestes, rasgam a roupa. É terrível essa situação, não é possível, porque eles sabiam: gente, não se rebela assim contra o Senhor, porque senão Ele mesmo vai trazer juízo sobre nós. Vocês querem morrer? Mas vão morrer por causa da rebeldia de vocês. A terra é maravilhosa. Josué e Calebe falam: não tenham medo, a gente vai devorar esse povo como se fosse pão. Mas aí o texto continua dizendo o resultado prático dessa situação. Olha o que acontece com Josué e Calebe. Números 14, verso 10 agora. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. Aí Deus teve que interferir. O povo queria apedrejar eles. Vocês estão percebendo? Vocês já imaginaram o papel da liderança? Quando tem que falar, pronunciar a palavra de Deus, guiar o povo, e aí o povo não quer, o povo quer apedrejar. Já imaginou? Gente, a gente nunca enfrentou uma situação tão crítica, talvez como essa de Josué, Calebe, de Moisés e Arão, mas imagine você, eu quero dar uma palavra de ânimo, você é líder aqui na igreja. Possivelmente você nunca vai enfrentar uma situação dessa de morte, mas pode ter certeza que em cada uma das situações de desafio que você tem enfrentado para exercer a liderança, se você permanece fiel, se você está fincado na palavra, se você segue a orientação do Senhor, tenha a certeza de que você adentrará a terra prometida, porque ela já nos foi dada por causa do sangue de Jesus. Então não há nada que possa parar você, porque se foi Deus que levantou a tua liderança, não há nada que possa pará-lo, mas você deve permanecer fiel ao Senhor. O resultado, né, além de querer apedrejar o povo, Deus teve agora que interferir, e aí o bicho vai pegar para aqueles rebeldes. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os ferirei com praga.
e os destruirei, mas farei de vocês uma nação maior e mais forte do que eles. Deus faz uma separação aqui entre aqueles que estavam dando um testemunho falso, aquele relatório negativo, aquele relatório do mal, aquele relatório que produziu morte, tristeza, dor ao coração, rebeldia contra Deus. E Deus estava preservando aqueles que entregaram o relatório da eternidade, o relatório divinal, o relatório que confirmava o testemunho divinal, o testemunho da revelação do Senhor sobre a terra prometida. Então, no texto de Números 14, no verso 12, como a gente acabou de ler, e o verso 34 a 38, vai mostrar para nós o resultado para o povo sobre aqueles que deram o testemunho negativo. Eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de vocês uma nação maior e mais forte do que eles. E aí no verso 34, durante 40 anos vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Eu, o Senhor, falei, e certamente farei essas coisas a toda esta comunidade ímpia que conspirou contra mim. Encontrarão o seu fim neste deserto, aqui morrerão. Os homens enviados por Moisés em missão de reconhecimento daquela terra voltaram e fizeram toda a comunidade queixar-se contra ele ao espalharem um relatório negativo. Esses homens, responsáveis por espalhar o relatório negativo sobre a terra, morreram subitamente de praga perante o Senhor. De todos os que foram observar a terra, somente Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, sobreviveram. Está lá em Números 14, do verso 34 a 38. Então vê o contraste gigantesco entre o relatório de Josué e Calebe e o relatório dos outros 10 espias. Um produziu morte, o outro produziu vida. O primeiro foi um relatório mortal, o outro foi um relatório divinal, cheio de vida. O outro foi num deles, eles foram lembrados que, reconhecendo a terra, estavam vendo, testemunhando a promessa viva de Deus. Os outros fecharam os olhos para a promessa de Deus e deram lugar ao pecado, ao medo, à rebeldia contra Deus. De olho nesse texto que a gente viu, em todo esse contexto do livro de Números, e tendo em mente também a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, a gente pode dizer, por extensão, e aí vem a terceira e última lição, que todo crente é chamado a testemunhar de Jesus. Os espias foram chamados a testemunhar e apresentar aquele testemunho a todo o povo, de maneira tal que todo o povo espalhasse aquele testemunho. Moisés intercede, ainda no capítulo 14, Moisés vai interceder pelo povo de Israel, pedindo que o Senhor não trouxesse sobre eles todas aquelas terríveis maldições. E ele chega a dizer assim, poxa, o pessoal do Egito vai ouvir dizer isso aqui, Senhor, que o Senhor fez assim, e eles vão dizer, está vendo como é que o Deus deles é terrível? Tirou eles daqui só para matá-los no deserto. Mas mesmo assim, Deus não deixa impune a rebeldia daqueles que espalharam um relatório mortal. E aí, de maneira tal que a gente vê que o que deveria ter acontecido é que o testemunho de Josué e Calebe, o testemunho verdadeiro que estava relatando aquilo que Deus preparou para o seu povo na terra prometida, é que deveria ter se espalhado por todo o povo, de maneira tal que não só 2 fossem testemunhas de toda a bênção do Senhor, mas que todo o povo testemunhasse o cumprimento da promessa de Deus. Portanto, todo crente é chamado a testemunhar, não sobre uma terra prometida, mas testemunhar a boa nova de Jesus. O testemunho de Josué e Calebe confirmava aquilo que eles já tinham ouvido de Deus. A terra é maravilhosa. Nós fomos chamados para testemunhar daquilo que a gente ouve na palavra.
um relatório divino, um relatório sobre a eternidade, um testemunho que trata da Jerusalém celestial, da salvação em Cristo Jesus. Esse relatório que a gente deve espalhar é o Evangelho. Jesus deu o poder aos apóstolos para que testemunhassem do Evangelho. Assim também Deus deu poder para nós testemunharmos. Então, assim como Deus fez com os apóstolos, como é dito lá em Atos 1:8, Deus faz também conosco. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E aí isso nos leva imediatamente à única aplicação que eu quero fazer com vocês hoje. Esforce-se ao máximo para ser uma testemunha fiel de Jesus. Como a gente acabou de ver no texto de Atos 1:8, nós recebemos o poder do Espírito Santo para sermos testemunhas. A visitação do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, que nós temos tanto buscado e pedido pelo avivamento do Senhor, e essa visitação especial, como a gente tem feito regularmente toda semana lá às quartas-feiras no Ibrae, é para quê? É para a gente testemunhar do Evangelho de Cristo. O poder é de Deus para que a gente apresente o poder do nosso Senhor, para que as pessoas olhem as nossas vidas, olhem essa manifestação de poder, olhem o modo como nós vivemos, o modo como nós falamos, vivemos, nos vestimos e assim por diante, e venham a glorificar o nosso Pai que está nos céus. E aí, para ser uma testemunha fiel, é preciso conhecer as promessas de Deus. Não tem como você testemunhar sobre o vazio. Não tem como você testemunhar daquilo que você não conhece. Você tem que conhecer as promessas do Senhor. Promessas que estão reveladas na sua palavra. Não tem como você testemunhar, ser uma testemunha fiel, se você não está intensivamente e extensivamente mergulhando na Bíblia. Conhecendo a Bíblia do início ao fim e mergulhando intensamente todos os dias na palavra de Deus. Não tem como você ser uma testemunha fiel de Jesus Cristo se você não faz isso. Para ser uma testemunha fiel é preciso sentir prazer em espalhar o Evangelho. Você vai espalhar o Evangelho, é claro, você vai espalhar esse testemunho fiel, esse testemunho divinal, esse relatório da vida eterna. Mas para isso você também tem que fazer, e fazer isso com prazer. Se você não sente prazer na palavra, em espalhar a palavra do Evangelho, é necessário que você se corrija com Deus. Provavelmente tem um pecado impedindo que você viva todo esse prazer, que você experimente. E aí eu estou falando de prazer espiritual, um prazer que excede todos os prazeres da carne que a gente pode imaginar. E é necessário intimidade com Deus. E essa intimidade só vem através da palavra, da adoração, mas sobretudo através da oração. Ore fervorosamente. Peça a Deus tudo que lhe falta para dar esse testemunho fiel. Peça sabedoria, peça poder a Deus, peça a visitação do Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus nos ensinou lá em Lucas 11:13, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. E Tiago, no capítulo 5, complementa essa informação, dizendo o quão simples é a tarefa de nós orarmos. Tiago 5, 17 e 18. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. E você deve lembrar que esse texto de Tiago 5 está dentro de um contexto que a gente vive repetindo, né, na igreja, sobretudo nos retiros, quando a gente ora pelos enfermos. Tem alguém doente na igreja, chame os presbíteros e vão orar, unjam com óleo e orem sobre o doente. A gente sabe muito bem, a oração de um justo é poderosa nos seus efeitos, porque é justo diante de Deus. Então, para ser uma testemunha fiel, para
A gente deve se esforçar ao máximo para ser uma testemunha fiel. E aí, ore fervorosamente por isso. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus, nós te pedimos, Pai, sem nenhum show, nenhuma ação, Senhor, mágica ou histérica diante do Senhor, mas com toda tranquilidade a gente se coloca diante do Senhor, com toda a humildade a gente se coloca diante do Senhor, pedindo a Tua misericórdia sobre as nossas imperfeições, o pecado que a gente ainda cultiva no nosso coração, mas a gente te pede, arranca isso do nosso coração, Pai. Arranca de nós tudo aquilo que tem nos impedido de viver essa vida intensa contigo, Pai. Repetindo aquilo que Josué e Caleb fizeram, testemunhando, Senhor, do Teu poder, dizendo que não há, Senhor, não há nenhum desafio, obstáculo grande demais para o Senhor, para a pregação do Evangelho. O Senhor nos constituiu como missionários, como testemunhas do poder do Evangelho, Pai. Então não há nada que nos impeça de viver intensamente, Pai, e viver uma vida cheia desse prazer espiritual de pregar o Evangelho, falar da Tua palavra e ver a conversão, a cura das pessoas que estão ao nosso redor. Então usa a Tua igreja, usa-nos, Senhor, como instrumentos perfeitos nas Tuas mãos para que isso se realize, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que a gente não espalhe um relatório de morte, mas que todos os dias a gente pregue Jesus, a gente espalhe o Evangelho, o relatório da vida eterna, o relatório divinal, Senhor. Usa a nossa vida para isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.